Caros colegas docentes, sejam bem-vindos a mais esta etapa do curso de formação docente da Prograde Unilab. Meu nome é Américo Souza, sou professor do Instituto de Humanidades e Letras, tenho 9 anos de experiência no ensino superior, 7 destes dedicados aos cursos de formação de professores para a educação básica, as conhecidas licenciaturas. Trabalharei junto com vocês o módulo 8 do curso de formação que diz respeito à avaliação e que está subdividido em 2 tópicos específicos: a avaliação da aprendizagem no ensino superior e a avaliação institucional. Nessa primeira videoaula faremos uma breve contextualização do ensino superior nas universidades brasileiras e iniciaremos a discussão sobre a avaliação da aprendizagem. Bem, a formação dos quadros docentes para o ensino superior no Brasil possui a peculiaridade de que, contrariamente ao que ocorre com o ensino escolar, uma boa parte dos professores envolvidos no magistério superior não possui formação pedagógica, A maioria de nós vem de formações de bacharelado. Esta realidade confere ainda mais importância aos cursos que, como este, objetivam fomentar o debate em torno das possibilidades de exercício da docência em nível superior. Os saberes didáticos são importantes para as diversas áreas do ensino em todos os seus níveis, pois tratam da articulação das teorias da educação com as práticas de ensino. A ausência desse diálogo põe em risco a qualidade do exercício profissional do docente, implicando, consequentemente, em prejuízo para o processo de aprendizagem dos estudantes. Ou seja, é fundamental que a gente não subestime a importância da didática no nosso trabalho, que a gente não valorize em excesso o domínio do conteúdo e se esqueça de pensar, de elaborar o como levar esse conteúdo para a sala de aula. No ensino superior, o papel do professor é especialmente o de mediador, assumindo em todas as situações uma postura crítica diante do saber e da sociedade. A complexidade desse trabalho não se restringe à sala de aula, pelo contrário, vincula-se diretamente às exigências sociais e à experiência de vida de professores e de estudantes. Ou seja, é fundamental que a gente procure estabelecer uma compreensão e uma articulação entre os conteúdos trabalhados e a própria dinâmica de vida dos nossos estudantes e a relação que a gente estabelece com eles em sala de aula. Por isso mesmo, do ensino fundamental à pós-graduação, o educador deve adotar uma postura investigativa, aliada a uma postura estética e a uma ética pedagógica que potencialize a autonomia discente. Ou seja, é preciso que a gente compreenda que essa busca de autonomia, que a gente tanto preza em sala de aula pelos nossos estudantes, passa por uma questão estética, ou seja, a postura que a gente assume em sala de aula, a forma como nós trabalhamos em sala, isso influencia, e também a maneira ética, os seus valores éticos que a gente adota e transmite durante as nossas aulas, sejam elas sobre o que conteúdo forem, Essa é uma questão que a gente tem que estar sempre atento, sempre preocupado. Ou seja, o que eu estou querendo colocar com isso, que ensinar exige rigorosidade metódica, estética e ética, numa interface que possibilite ao educador atuar como mediador do processo de ensinar a pensar. Eu acho que essa tem que ser a grande meta ou a grande preocupação, como ensinar a pensar e não como ensinar a acumular coisas, informações, enfim. Nesta perspectiva, os procedimentos didáticos são processos de racionalização, de organização e de coordenação das ações docentes, oportunizando a mediação e a compreensão dos saberes necessários à construção do conhecimento, tanto individual como coletivo. O objetivo da unidade que iniciamos hoje é refletir sobre um dos aspectos mais importantes da formação, seja ela escolar, seja universitária, que é a avaliação. Para tanto, a gente vai trabalhar ela em 2 perspectivas fundamentais quando você pensa a avaliação no ensino superior, que é a avaliação da aprendizagem, ou seja, como a gente vai avaliar os nossos estudantes para que eles progridam dentro dos cursos, e também a avaliação institucional, que incide sobre a instituição em si e também incide sobre nós, professores. Bom, avaliar para quê? A avaliação é um meio e não um fim em si mesmo. Está delimitada por uma determinada teoria e por uma determinada prática pedagógica.
ela não ocorre num vazio conceitual, mas está dimensionada por um modelo teórico de sociedade, de homem, de educação e, consequentemente, de ensino e de aprendizagem, expresso na teoria e na prática pedagógica. Essa, esse trecho de um livro da Ana Caldeira, né, ou melhor, de um artigo da educadora Ana Caldeira, é o que inspira o que eu quero aqui discutir com vocês, que é justamente essa ideia da avaliação que transcenda aspectos burocráticos e aspectos limitados, e tão somente aferir ou mensurar uma nota, né? A avaliação, ela se faz presente em todos os domínios da ação humana. O julgar, o comparar, isto é, o avaliar, faz parte do nosso cotidiano, seja através das reflexões informais que orientam as frequentes escolhas do dia a dia, o que comer, o que vestir, aonde ir, ou por meio da reflexão organizada e sistemática que define a tomada de decisões mais importantes, mais graves na nossa vida. No entanto, é preciso entender que a avaliação ela é essencial à educação, né? Ela está presente em todos os aspectos da vida, mas é na educação que ela se faz de maneira mais clara e assume um papel mais decisivo. E em qualquer nível de ensino em que ocorra, a avaliação não existe e não opera em si mesmo, né, como bem colocou a Caldeira. Ela está sempre a serviço de um projeto ou de um conceito teórico, ou seja, é determinada pelas concepções que fundamentam a proposta de ensino adotada pelo professor. O que significa isso? Significa fundamentalmente que a gente, quando vai para a sala de aula, consciente ou inconscientemente, a gente leva uma concepção de ensino, uma concepção daquilo que se quer trabalhar, do como se quer trabalhar, do para que se quer trabalhar. E obviamente que a avaliação que a gente adota, os mecanismos, os meios de avaliação vão estar umbilicalmente ligados a essa concepção, a essas ideias, a esses conceitos, né? Em outras palavras, avaliar o processo de ensino e de aprendizagem não é uma atividade neutra ou destituída de intencionalidade. Assim, devemos compreender que não há um estatuto, devemos compreender que há um estatuto político e epistemológico que dá suporte a esse processo de ensinar e de aprender, que acontece na prática pedagógica, na qual a avaliação se inscreve. Ou seja, escolher uma avaliação, executar uma avaliação, definir, enfim, os métodos, os procedimentos de uma avaliação, não é uma escolha apenas técnica, como algumas vezes queremos pensar, ou pelo menos queremos que os alunos entendam assim, mas é fundamentalmente uma escolha política, no sentido de que ela está pautada em como eu entendo a educação, em como eu entendo a relação professor-aluno, em como eu entendo o meu papel dentro da formação de um estudante no curso de graduação. Bom, considerando então essa condição do professor como um avaliador que atribui sentidos e significados à avaliação, cabe nos questionar: que concepções pedagógicas subjazem à atual prática de avaliação do processo de ensino e de aprendizagem no contexto universitário? Ou seja, quais são as concepções pedagógicas que estão mais presentes, que servem de base, de fundamentação para a avaliação na universidade brasileira, né? Para responder essa indagação, é preciso refletir sobre o significado da avaliação nas concepções pedagógicas dominantes no universo do ensino superior no Ocidente nos últimos 4 séculos, né, que é um período longo, mas a gente vai fazer aqui de uma maneira bem resumida, só mesmo para a gente ter uma ideia de como é que se dá esse processo de formação de modelos de avaliação que estão presentes até hoje em maior ou menor escala dentro da universidade brasileira. Bom, em um primeiro momento, situaremos os exames e as provas escolares como práticas de avaliação do que se convencionou chamar de pedagogia tradicional. Em um segundo momento, analisaremos a concepção de avaliação como medida que teve o seu auge com a denominada pedagogia tecnicista. A seguir, passaremos à concepção da avaliação como instrumento para a classificação e regulação do desempenho do aluno.
E, finalmente, em um quarto momento, trataremos da concepção qualitativa de avaliação, que é o modelo hoje percebido pelos especialistas como o modelo ideal, né? Um modelo que não é, facilmente aplicado, mas que a gente tem que perseguir como um ideal para utilizarmos nas nossas aulas, enfim, na condução dos nossos cursos na universidade. Bom, a pedagogia tradicional propõe a ideia de que avaliar é examinar. Portanto, o processo de avaliação é fundamentalmente um processo de exame, né? E o que é que significa isso? Bom, numa perspectiva diacrônica, podemos retomar as práticas de avaliação sob a forma de exames e provas no Ocidente à transição entre o século XVI e o século XVII, mais claramente no início do século XVII. No entanto, há registros de que tal prática antecede a esse período, pois na China, 5.000 anos antes de Cristo, já se usavam os exames para selecionar homens para o exército. Todavia, os exames escolares, como praticados hoje em nossas universidades, foram sistematizados com o advento da era moderna no Ocidente e sua consequente prática educativa racionalizada e racionalizadora. A prática dos exames atinge o seu apogeu com a ascensão e consolidação da burguesia, uma vez que desprovida dos privilégios garantidos por nascimento e da fortuna da aristocracia, ela recorre ao trabalho e aos estudos como meio de ascensão social. Ou seja, quando a burguesia ascende politicamente, ela passa a transformar a educação num paradigma fundamental de mobilidade social. E aí a ideia do exame, aquele instrumento que afere quem tem mais ou menos educação, se torna uma prática recorrente. O que leva ao fato de que o desenvolvimento do modo de produção capitalista fez do exame uma das peças de seu sistema onde a exclusão social é a regra. Ou seja, o que a gente tem é uma contradição que, ao mesmo tempo que a burguesia elege a educação como paradigma fundamental para estabelecer qualidade e ascensão social, ela também cria um modelo que gera exclusão da maior parte da população do acesso à educação. Ao longo do século XIX, ocorre a multiplicação de exames e diplomas, pondo em evidência o contínuo controle por parte do Estado dos processos de certificação. Como Karl Marx observou em A Ideologia Alemã, o exame passa a mediar as relações mais amplas da cultura com o Estado, constituindo-se num vínculo objetivo entre o saber da sociedade civil e o saber do Estado. Contudo, importa ressaltar que a introdução generalizada do exame de admissão para o serviço público foi um grande passo na democratização do Estado, especialmente da universidade pública, e na configuração de uma sociedade meritocrática em que a mobilidade social tornou-se mais fluida e mais acessível. Essa breve análise a respeito da prática de exames possibilitou-nos identificar uma primeira concepção sobre a avaliação ainda presente nas universidades brasileiras, a de que avaliar é examinar. Outro conceito fortemente presente nas universidades é o de que avaliar é medir o desempenho. E aí há uma diferença que importa a gente entender entre a concepção de avaliação como exame e de avaliação como medição do conhecimento. Essa segunda se vincula ao que a gente chama de pedagogia tecnicista. Então, a concepção de avaliação como processo de medida teve sua origem no início do século XX nos Estados Unidos, com os estudos de Thorndike sobre os testes educacionais. Esses estudos prosperaram muito e resultaram no desenvolvimento de testes padronizados para medir habilidades e aptidões dos alunos. Embora consideremos hoje importante distinguir avaliação e medida, naquele momento esses termos se equivaliam, ou seja, avaliar era medir, era mensurar. A avaliação era eminentemente técnica, constituindo-se basicamente em testes de verificação, mensuração e quantificação de resultados. Ou seja, o que importava era medir o nível do resultado obtido pelo estudante ao final daquele conteúdo ministrado, ao final do curso, ao final de uma disciplina. A pedagogia tecnicista, que embasa esse tipo de avaliação, busca uma
sua concepção de aprendizagem na psicologia comportamental. A psicologia comportamental, àquela altura, buscava adquirir o status de ciência, libertando-se da introspecção e fundamentando-se na lógica científica dominante que lhe garantisse a objetividade da essência da natureza. Seu principal foco de preocupação são as mudanças comportamentais, que possam ser cientificamente observadas, portanto quantificadas. Ou seja, o esforço da psicologia comportamental em se fazer ciência, se fazer objetiva, acaba trazendo para ela um escopo extremamente tecnicista. E esse modelo tecnicista vai influenciar muito na concepção de avaliação, né, que vai se transformar num instrumento extremamente técnico e burocrático, que tem o objetivo, repito, de tentar medir quantidades, né, um modelo fundamentalmente quantitativo, onde o paradigma da qualidade acaba ficando numa condição menor. O foco não é a qualidade, e sim a quantidade, o acúmulo que aquele estudante tem ao final da disciplina ou ao final do curso. A ideia de avaliar como forma de medir a aprendizagem e, portanto, quantificar resultados encontra-se apoiada na racionalidade instrumental preconizada pelo positivismo, lá que surge ali no século XIX, em que a educação é vista como um processo de transmissão de um conhecimento pronto e acabado, detido pelo professor, né, e transmitido por esse professor a um estudante que é agente passivo desse processo. Ou seja, não se percebe a educação como construção de conhecimento, mas como transmissão de algo pronto, em que há um sujeito ativo, que é o professor, e há um sujeito passivo, que é o estudante. E essa concepção vai, obviamente, influenciar no modo como a avaliação se constrói. A avaliação como medida, que é a que surge desse modelo, ela pouco evolui em relação à perspectiva da avaliação como exame do modelo da pedagogia tradicional, posto que persiste presa a uma concepção mecanicista e burocrática de educação. Ou seja, os dois primeiros modelos que surgem entre o século XVII e o início do século XX são modelos que estão muito mais voltados a pensar a quantificação dos resultados, o produto final, e menos em discutir qualidade e procedimentos. Ok? Então, eu concluo aqui esse primeiro vídeo, tá? E para aprofundar os temas aqui discutidos e também para fomentar os debates, as discussões que a gente vai fazer ao longo do módulo e também com a participação dos tutores, eu indico a leitura do artigo A Avaliação da Aprendizagem na Universidade, da Cátia Oliveira e da Cássia dos Santos, que está disponível na plataforma do curso. Ok? Retornaremos em um próximo vídeo, no qual finalizaremos o tópico sobre avaliação. Até lá!